Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um podcast Cine Histórico. E hoje vamos falar sobre Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar em português, que é considerado por muitos o filme de terror mais perturbador desde Hereditário, pelo menos me perturbou bastante. A gente vai falar um pouco sobre isso durante hoje. Hereditário, que é um filme que a gente já gravou também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem depois. E Faça Ela Voltar, tem uma trama acompanhando Andy e Piper, que são dois irmãos que acabaram de perder o seu pai. Piper é uma deficiente visual e Andy faz de tudo para protegê-la, até inclusive acaba mentindo para ela, né, para acobertar essa crueldade do mundo que a gente passa. Mas eles vão morar com a Laura, que é uma mulher que perdeu a própria filha também cega, trabalhava como assistente no local de adoção também, e acaba tudo se transformando no pesadelo. A própria Laura, com a perda dessa filha dela, acabou não superando bem e tem um plano sombrio, que é usar a Piper para trazer a sua própria filha de volta. Para isso, ela sequestra um garoto e transforma ele num receptáculo de ritual macabro. Então, já pra gente já começar, fala aí, Chico, o que você achou do filme? Cara, eu fiquei um pouco impactado com esse filme aí, mano. Acho que esse filme Ah, de terror foi o que mais me incomodou dos que eu vi. Talvez até hoje, cara. Porque você sabe que esse negócio assim de ritual, de não sei o quê, de espíritos, essas coisas não tem. Não dá muito susto, né? Mas as cenas assim da daquela menina lá criança lá que vira. mordendo a Nossa, faca, mordendo nossa. a madeira. A madeira, o pedaço da mesa. Aquilo ali ficou meio pesado, cara. Eu confesso que eu fiquei feliz quando o filme acabou, me deu um alívio, assim, graças a Deus que eu vou voltar pro mundo aqui Eu também, cara. e, e vou sair um pouco dessa sensação de asfixia que o filme me causou. Não é comum se ficar impactado por filme, assim, do gênero que seja, né? Assim, ficar assustado, mas tiveram as cenas aí que me incomodaram um pouco. Que bom que eu não fui o único. E você, Valmir? Fala aí o que você achou do filme. Cara, eu fui na mesma linha, não achei o mais pesado que eu assisti, mas tem a cena que vocês citaram aí dele comendo a madeira, comendo a mesa, né? E mordendo a faca, deu uma agonia. E, de modo geral, foi impactante. Sim, é um filme impactante. Não achei tanto, mas é impactante. E é um filme bom, eu gostei, de fato. É difícil a gente ver bons filmes de terror sendo lançado, né? É um gênero que ele sofre muito com qualidade de história, qualidade de roteiro, em qualidade técnica no geral, mas que esse foi bom. Eu curti bastante, cara. Esse filme é dos irmãos, né? Eu esqueci o nome dos irmãos agora. Mas eles dirigiram Fale Comigo, que eu também curti assistir no cinema, então pô, a gente tá tendo oportunidade aí de acompanhar dois diretores novos surgindo que podem trazer bons filmes de terror pra gente nos próximos anos. E é um filme que fala muito sobre luto. Eu achei interessante porque às vezes é um tema que já tá muito batido, né? O próprio Hereditário, que eu citei aqui no início do podcast, ele é um filme que fala bastante sobre luto. A gente tocou também sobre isso no nosso podcast. Só que eu acho que aqui ele trouxe de uma maneira um pouco diferente. Lá, os dois também falam sobre não saber lidar com luto, e aqui eu achei que é interessante, porque quando os irmãos chegam na casa, tu vê que a Laura já tem, por exemplo, ali um animal empalhado. Então a gente já consegue ver que ela não é uma pessoa que lida bem com o luto, né? Com a morte. E a gente vai descobrir depois que a filha dela tá no frigorífico, no frigorífico não, né? No freezer, dentro de uma casinha, dentro da casa dela. Então, tu vê que ela não conseguiu lidar bem com a morte. Eu queria saber, Chico, o que você achou um pouco dessa reflexão sobre o luto que o filme passa? Então, logo no começo a gente vê que, que a decisão de colocar as crianças lá, né, com, com a Laura, o nome dela, né, com Isso. a mulher que era assistente social, ela é uma decisão tecnicamente ruim, porque pô, você não vai pegar uma pessoa que está passando por um processo doloroso e inserir ela num ambiente onde ela vai potencializar esse sentimento angustiante pelo qual a pessoa está passando, né? Às vezes pode parecer que você juntar duas pessoas que estão em luto, pode um ajudar o outro, e às vezes a coisa pode piorar, né?
E, e a gente vê que ela tenta fazer com que as pessoas em volta, principalmente o menino mais velho, que ele sofra da maneira que ela sofre. Ela fica tentando passar para ele as experiências dela como se só existe uma maneira de passar pelo luto, passar por esse tipo de sentimento. Ela utiliza os outros como extensão dos sentimentos dela, né? Acho que é isso que ela também tenta fazer ali com a menina, transformar a menina na filha dela. Né? E eu achei interessante o fato da atriz, ela também tem uma deficiência visual, né? E meio que fica uma alegoria para mostrar como as coisas às vezes são difíceis de compreender, né? A falta de clareza pode nos levar ali a tomar decisões ruins. E então eu senti ela assim, muito apegada ao luto. Ela não quer se desfazer desse sentimento de luto e ela utiliza as crianças para estender a forma como ela está se sentindo. Passando pelo luto igual você falou, né? Quando o Andy vai se despedir do pai, ela fala, não, tu tem que beijá-lo na boca. Então, assim, talvez refazendo a mesma coisa que ela fez com a filha dela, né? E você, Valmir, qual foi sua visão sobre essa questão do luto no filme? De fato, é o tema principal, né? De uma visão bem doentia. Mas luto, eu acho até algo comum, se a gente vê no cinema, no terror, algo que é muito retratado, porque é algo de fato aterrorizante, né? Para todos nós. Para quem já passou e para quem vai eventualmente passar, acho que todo mundo passa por algum tipo de luto, seja o luto pela perda, né, de uma pessoa que você ama, perda morte ou perda de término de relação, é um tipo de luto também. Mas ali a Laura, ela mostra o extremo, e faz parte, porque é um filme de terror, da pessoa que não consegue passar por aquela fase inicial do luto, né? Ela não consegue chegar até a aceitação do que aconteceu, que ela acaba empurrando esses problemas ao longo do tempo, né? Acho que uma terapia ali já ajudaria ela bastante na vida dela, né? E Muita coisa. economizaria muito sofrimento a todo mundo. E, de fato, e aí ela se torna uma pessoa amargurada, ressentida e que vai tentar, né, matar uma garota, mata uma agente aí para tentar trazer a filha de volta. Mas, de novo, eu não imagino como seja também ter que lidar com o luto de um filho, né? O luto de um filho não é algo que deveria ser, atualmente, né? Não é algo que deveria ser comum. Não é esperado que seu filho vá morrer antes de você. Mas isso antigamente acontecia muito, né? Antes de a gente evoluir como sociedade, então as pessoas costumavam ter muito filho que morria muito na infância. Mas hoje não é algo tão comum. Imagino que tenha sido, que seja uma coisa bem pesada mesmo, mas chegar ao extremo de querer matar outras pessoas para trazer seu filho de volta num ritual macabro, eu acho que se perde um pouquinho. E aí você citou a terapia, mas pelo que dá para compreender no filme, ela tem experiência com esse tipo de situações. Ela era uma funcionária lá que trabalha na assistência social já há muito tempo, e dá para ver os livros dela ali, que ela tem de psicologia infantil. Ela estava ali acostumada a lidar com esse tipo de coisa, né? Tecnicamente falando, era como ela ganhou a vida, como ela trabalhava. Tanto que quando o menino vai lá dizer, ela está fazendo tal coisa, isso aqui está perigoso, ninguém acredita nele porque a mulher é tão qualificada para lidar com esse tipo de assunto que ninguém chega ao ponto de acreditar que ela também precisa de ajuda. Ela também precisa, talvez, de terapia, mas ela tratava as pessoas. A função dela era isso aí. Era alguém que tinha conhecimento sobre o assunto. E mesmo assim não conseguiu lidar, né? E aí é aquela coisa, né? Não é porque nós temos um grande conhecimento sobre um tema que nós, de fato, conseguimos aplicar aquilo na nossa vida, né? Não são poucos os casos que você, por exemplo,
quem estuda filosofia aprende um monte de ideias. Aí entende-se que aquela pessoa vai conseguir, no mínimo, escolher uma dessas ou lidar com essas ideias e aplicar na vida para conseguir lidar melhor no dia a dia com as pessoas, tomar boas decisões, ter decisões lógicas, racionais. E isso não quer dizer nada, né? No final, você conhece a ideia, você consegue transmitir aquilo para alguém. Mas aplicar algo na nossa vida, às vezes, tem muito mais a ver com a disciplina, com a vontade, ou até com a nossa condição mesmo, né? Física, emocional. Conhecer muito algo não significa que você vai conseguir aplicar, né? Exatamente. E uma outra coisa que me deixou incomodado é porque o Connor, né, o Oliver, como ele é chamado no filme, a criancinha que acaba mordendo a faca, tem um momento de desespero, né? Tu vê que quando ele sai daquele círculo lá aquele círculo branco, né? Talvez um cal ali, em volta da casa, ele começa a pedir ajuda. E ele parece ser um monstro do filme, né? E até a gente consegue enxergar que ele vai ser ali o receptáculo do ritual que a Laura pretende fazer. Até como eu falei no início do podcast. Tem algumas cenas do ritual acontecendo em outras pessoas e dando certo. Você vê que ela tá muito confiante. E a gente acha que ele vai ser tipo o monstro do filme que vai aterrorizar a gente, que vai deixar a gente com medo e tal. Ele tem as cenas que deixam a gente desconfortáveis, muito pelo socorro que talvez ele esteja pedindo, mas o verdadeiro monstro é a própria Laura. A coisa que mais me deixou incomodado no filme foi quando ela vestiu a roupa do Andy, que é o irmão da Piper, e ela foi perto dela e deu um soco na cara dela, cara. E como a Piper é cega, ela só sentiu o cheiro ali da roupa do irmão. Então ela achou que realmente tinha sido o irmão. Então ela não foi só uma agressão física, ela vinha fazendo diversas agressões psicológicas aos irmãos. E eu queria saber o que vocês acharam um pouco disso também, de como o próprio ser humano, do lado de um ser que a princípio seria um monstro, né? Porque eu não sei se ele estava possuído, ele estava ali com algum tipo de magia, mas o ser humano em si, não lidando com suas dores, pode ser muito pior do que um ser possuído, digamos assim. Eu acho que os monstros, eles são criados por pessoas, né? Na literatura, quem imagina um monstro, um ser macabro, existe aquilo ali dentro do criador em algum lugar, né? Mesmo que seja num campo imaginário. Então, eu acho que a gente fica assustado com isso porque, de fato, são coisas que não nos assombram, né? Vem de nós, toda literatura vem da mente humana. Então, a possibilidade de você ter uma pessoa que seja um monstro nesse nível é tão real quanto um monstro existir na realidade, de fato, né? Essas coisas que nos assustam nos filmes tá na cabeça ali da pessoa que desenvolveu o roteiro. Então, aquela pessoa poderia ter um potencial para virar aqui em algum momento, porque as regras sociais, né, não nos permitem, mas você mesmo, sei lá, pelo menos eu, quando eu saio na rua aqui, volta e meia eu tenho vontade de passar por cima de alguém que está devagar, dar uma volta, ou falar um palavrão para alguém que está mexendo na paciência, ou quando você chega, você pede uma coisa num comércio, a pessoa não entende, ou entrega seu pedido errado, ou demora, ou enfim, Um pouco o mortadela errado, né, Chico? então, pão e mortadela. E isso, assim, dá vontade de você chegar lá e falar, pô, você não consegue me entregar um negócio aqui que eu pedi e tal, ser grosso, né? Mas a gente nós vamos nos travando, né? Mas o monstro está dentro de nós ali em qualquer momento. Né? E a gente assustar que alguém pode fazer isso, talvez até nos desperte a ideia, né? O pavor de imaginar que nós também podemos ser assim, né? Se não nos policiarmos, qualquer um de nós pode virar um monstro que faz uma atrocidade, né, num momento de cura. E você, Valmir, o que tu acha? Cara, de maneira semelhante aí, né? Quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro, tem medo de assombração, tem medo de lobisomem, lobo mau, que seja. Mas quando a gente cresce, a gente tem medo de pessoas, né? Porque a gente sabe como as pessoas podem reagir, como elas podem se utilizar. No caso da Laura, acho que até um pouco
A questão da formação dela ela utiliza essa formação como embasamento para ser cruel dessa forma, para que ela possa distanciar ali os dois irmãos e concluir o plano dela. E de fato, é um potencial que todo humano tem dentro de si, de maldade, do que a gente chama de maldade, né? Mas de maneira geral, até o que está acontecendo com o Connor foi ela que fez, né? A gente que acha que aquela criança é estranha, que aquela criança está com cão no corpo, ela também fez para que ela pudesse chegar à sua finalidade ali, né? Naquele ritual macabro. Então, cara, é um filme que mostra, de fato, quem é o problema, quem é o terror. O terror somos nós mesmos, os potenciais monstros que a gente tem dentro de nós, né? Exatamente. Eu acho que você foi muito feliz quando você falou da parte quando a gente vai crescendo, né? É até por isso que esses filmes de espírito e tal, como eu não acredito, né? Acaba não me dando medo. Mas assim, quando o ser humano é mau, isso incomoda muito mais a gente do que qualquer outra coisa. Mas o que você falou é interessante mesmo, Valmir. E não são poucas as situações onde você falando que ela utilizou o conhecimento dela para manipular o pessoal e fazer o que ela queria, né? Não são poucas as situações onde a gente utiliza de um conhecimento técnico, né? Quando eu digo a gente, sim, humanidade, para fazer algo que a gente sabe que é prejudicial para o outro, né? Por exemplo, esses jogos de azar, você tem a tecnologia, hoje está a palma da mão, e o pessoal investe, desenvolve, utiliza a inteligência ali, um conhecimento que foi adquirido ao longo de anos ali de sistematização de lógica de programação, né, de desenvolvimento de software, né, de design, para entregar coisa que fica piscando ali o tempo todo, que é cheio de estímulo, que faz com que a pessoa sinta prazer em se ferrar ali, Neurociência perdendo por grana. trás também disso, né? Exatamente. Então, que teoricamente deveria ser algo que para ser usado no nosso benefício, para aumentar a nossa qualidade de vida. Mas aí você vai lá e utiliza, por exemplo, neurociência, psicologia, até os próprios sistemas de terapia, alguns, no geral, né, dependendo da forma como o profissional ele te atende, o que ele faz não é ajudar você a lidar com a sua dor, é te preparar para você voltar a ser produtivo. Você está em uma situação que você está muito mal, ao invés de você aprender a lidar com aquilo, você passa por um processo onde você é reabilitado a voltar para a tua prática laboral no dia a dia, voltar a consumir, voltar a produzir. Então, você não está se curando de nada. O que você está fazendo é uma adequação para você voltar para o sistema que te adoeceu. Então, é até meio cruel, né? Porque assim, a gente só existe quanto espécie até hoje, porque nós somos uma espécie bem vulnerável, né? A gente sente frio, a gente não tem muitos músculos, a gente não é forte. Se você no meio da natureza aí a gente vê os outros animais, a gente fica pensando, pô, como é que a gente chegou nesse nível? Que a gente perde tudo para os outros primatas, a gente perde praticamente tudo. E o que nos diferencia é a capacidade de associação, né, de ter grupos, de desenvolver tecnologia e de conseguir evoluir, né? Gerar uma memória do aprendizado e a partir do teu primeiro aprendizado você desenvolver um próximo. Né? Tem uns primatas que desenvolvem ferramentas, né? Para pescar, tem vídeos, né, de primatas ali, se não me engano, acho que gorilas, chimpanzés fazendo algum tipo de ferramenta, macaco prego pequenininho, mas eles não conseguem sistematizar aquilo e guardar aquele conhecimento para que a próxima geração de macaquinho consiga desenvolver melhor aquela ferramenta. A gente consegue fazer isso. E a gente só existe hoje por conta dessa capacidade de desenvolver tecnologia. E a gente usa para destruir nós mesmos. Verdade. O filme fala um pouco também sobre essa fronteira entre amor e obsessão, né? Até onde a Laura foi capaz de chegar, matar não sei quantas pessoas, acho que ela mata dois no filme, né? E ia matar a Piper também, pra trazer alguém que ela ama de volta. Ontem tava mexendo em rede social, acho que no Twitter, e do nada vi um vídeo de um cara batendo na ex-mulher, na ex-namorada, sei lá.
Então a gente vê muito isso ainda hoje na nossa sociedade, né, cara? Como o filme consegue refletir que na vida real a gente não vai conseguir nunca trazer uma pessoa que morreu de volta. O filme ele parte pro sobrenatural pra explicar isso, mas isso acontece muito na vida real. O quanto as pessoas não conseguem superar términos, e aí, como o Val me falou, né, pode ser de relacionamento, e acabam sendo pessoas que vão ficar ali querendo voltar na vida da pessoa pra estragar de alguma forma, sabe? Pra aterrorizar. Eu queria saber o que vocês pensam também um pouco sobre isso, nessa fronteira entre amor e obsessão. Cara, é uma linha bem tênue, né? Pelo menos do que experienciei, momento aí, amor tem várias definições aí, mas vamos colocar paixão para a gente falar mais próximo. A paixão da obsessão é difícil para quem olha assim puramente, friamente, diferenciar uma coisa da outra, né? É claro que essa obsessão ela pode ser prejudicial ou ela pode não ser prejudicial. Prejudicial que eu digo no caso de uma obsessão, uma paixão, obsessão que um pretendente, um namorado persegue a ex, enfim, agride a ex, aí de fato é algo prejudicial. Mas eu tenho dificuldade, eu acho que boa parte de quem olha de fora e olha friamente tem uma dificuldade em diferenciar os dois pontos, né? Que a gente tem que sempre manter na cabeça a partir daquele de que aquele sentimento não se traduza em algo prejudicial fisicamente, psicologicamente para outra pessoa, né? Que é o caso também que ocorre aí. O amor que ela tem pela filha dela é tão grande que vira uma obsessão que ela não aceita a morte da filha dela e quer trazer ela de volta. E aí, como a gente já falou, ela mata pelo menos 2 pessoas. Sim, sim. 2 pessoas no filme. Ela estava disposta a matar a terceira para que trouxesse a sua filha de volta. Então é bom trazer esse ponto também, né, do amor, paixão, tá? Barra obsessão, para que a gente possa refletir sobre isso também, como trazido no filme, né? Onde ele é aceitável, socialmente aceitável, quando que ele passa a não ser socialmente aceitável, essa obsessão, essa paixão, como é que você queira chamar, tá? E eu acho que como a gente vive numa sociedade que ela é majoritariamente pautada pelo consumo, a ideia de posse ela é muito clara na nossa cabeça. A gente entende que a gente está dando certo na vida quando a gente adquire propriedades, quando a gente tem algo que a gente quer. Ah, lançou um aparelho novo aqui, eu quero ter esse aparelho. E a gente nós vamos nos movendo de aquisição em aquisição, né? O que talvez nos dê força para todos os dias sair e continuar fazendo o que a gente faz todo dia, para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor. Então a gente associa isso de ter uma boa vida a adquirir bens, né? Ter posses. E quando você aprende a relacionar isso a algo positivo, como você dissocia quando a relação ela deixa de ser algo puramente material e passa a ser uma relação entre duas pessoas? Você começa a ter o mesmo sentimento de posse pelo outro que você tem pelas outras coisas, né? Você começa a tratar a namorada, a esposa, o esposo, assim como trata o celular, o carro, a casa, é algo que é meu. Se eu não, por que outra pessoa vai usar isso? Como essa pessoa usa acreditar que ela tem vida própria e pode fazer o que ela quiser? É minha. Então, como a criança mesmo que não quer emprestar o brinquedo para outro ou deixar fazer alguma coisa, aquele sentimento de introjetar mesmo a existência do outro a uma ideia de posse, né, de bem. A pessoa não trata como uma relação bilateral. Só observa uma possibilidade, que é essa pessoa existindo sobre a minha posse, sob a minha posse. Tirando essa situação, a pessoa não aceita que o outro possa ter outras formas de ter vida, né? Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o episódio todo. Deixe seu like, compartilhe com as pessoas que também já assistiram esse filme.
Deixa a indicação também aqui de filme aqui embaixo pra gente assistir e trazer uma reflexão pra vocês. Semana que vem a gente vai trazer 500 dias com ela. A gente já falou um pouco sobre, num episódio anterior aí, sobre Amores Materialistas, que a gente queria trazer esse filme, então a gente vai trazer semana que vem. E eu espero que vocês estejam bem e vejo vocês na próxima. Meu pessoal, até mais.